Lugares, seus assentos, que glória! Louvado seja o Senhor que nos visita, e que não só visita aqui, mas visita onde quer que nós estejamos, mas há momentos especiais do derramar da sua graça, da sua presença, do seu mover, e eu creio que isso aconteceu aqui nesta noite, está acontecendo, amém? Glória a Deus. Eu só vi vocês o ano passado, e eu já estava com saudade desde o ano passado, mas esses dias de folga que nós estivemos, de folga da igreja, não de trabalho, né? Trabalhar, nós continuamos trabalhando, preparando o nosso novo espaço de mudança, onde vamos passar mais alguns anos da nossa vida. Na casa que vivemos hoje, já vai para 28 anos lá. Agora eu espero viver mais uns 28 na outra, para não fazer mudança, né? Então, mas estamos preparando esse novo espaço para a nossa mudança, para o lugar onde a gente vai ficar mais perto da igreja, mais espaçoso. A casa é menor para receber vocês, mas tem muita grama, tem muito lugar, tem muito espaço para a gente se reunir, né? Então lá em casa não cabia a igreja toda, lá para onde a gente vai cabe a igreja toda. Então, mas nós estaremos lá, se Deus quiser, muito em breve. Também estivemos ausentes aí nesses dias, e nós agradecemos os pastores que cuidaram da igreja na nossa ausência, pastor Rodrigo, nosso vice-presidente, pastor Geis, o pastor Wilson, e todos os outros que estiveram nas escalas de direção de culto, ouvir todos vocês, ouvir todas as pregações. Que palavra, hein, pastor Wilson? Gostei daquela explicação ali do Senhor Jesus como nosso Natal. Pastor Rodrigo, pastor Geis, então nós louvamos a Deus pela vida de todos vocês. A Vívia também estava com saudade, né? É uma ausência, a gente fica sem vir aqui, parece que tem anos mesmo, que a gente fica e não vê, e mata a saudade quando chega aqui. Então, agradeço a vida de vocês pela fidelidade, lealdade. Domingo passado eu vi que a igreja estava cheia, na ceia, então eu louvei ao Senhor por isso. Eu peço informações, o Rodrigo fofoca tudo para mim, não é? Pastor Rodrigo fofoca tudo. Se ele não fofocar, eu pergunto para a Jéssica e ela fofoca. Se ela não fofocar, eu pergunto para o Jonathan, ele também me conta tudo, né? Brincadeira no sentido de me dar as boas notícias a respeito da igreja, a respeito de vocês, e eu louvo ao Senhor. Louvo ao Senhor também porque a Laurinha está aqui com a gente, matando a saudade. Eu conto as vezes em que eu passei Natal e Ano Novo com a família, assim, reunidos, sem estar na igreja. Eu acho que depois de mais de 35 anos de ministério, eu não passei mais do que 2 vezes ou 3 vezes, acho que 2 vezes, essa é a segunda vez, né? Então, todos esses anos, então, da segunda vez, a primeira porque eu tirei um ano sabático, eu estava sem pastorear aquele ano, então, de igreja mesmo, a primeira vez que a gente fica Natal e Ano Novo sem estar com a igreja, sem estar presente com o rebanho do Senhor. Então, obrigado pelo privilégio de me permitir ficar esses dias com a família reunida. Convido vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Josué, capítulo de número 1. Josué, capítulo 1. Eu quero lembrar os irmãos que nossa EBD está de recesso, mas em fevereiro ela retorna, e nós estaremos estudando o primeiro módulo, como a gente estuda na sequência dos anos. O primeiro módulo é Fundamentos da Fé Cristã. Então, se você quer estudar os fundamentos da fé cristã conosco, você já pode se matricular, dar o seu nome na secretaria da igreja, ou simplesmente vir na primeira semana de fevereiro, quando iniciaremos a nossa escola bíblica dominical. Também nós queremos ter um movimento de oração nesse início,
Então nós pensamos o seguinte: fazermos um dia para cada mês do ano. Então começaremos dia 17 de janeiro, todos os dias um dia de oração. Nós estaremos aqui na igreja a partir das 19 horas, naqueles 12 dias para orarmos. Quem vier orar conosco será bem-vindo. Se quiser orar em casa, não tem problema. Se quiser fazer o seu movimento de oração, mas nós estaremos aqui todos os 12 dias, buscando ao Senhor. No último dia, dia 31, nós teremos a vigília. Então, em vez de ser às 19 horas, nós ficaremos mais tarde, começaremos às 21 horas, para passarmos a meia-noite aí, em oração, nos apresentando ao Senhor. Cada mês do ano, no nosso calendário, nós temos uma ênfase missionária, uma ênfase de família, uma ênfase de juventude e assim por diante. Então, cada um desses dias de orações, nós apresentaremos uma das ênfases do nosso calendário em oração, e você está convidado a fazer esse movimento de oração conosco, um dia para cada mês do ano, 12 dias, 12 meses, amém? Estarão conosco? Oh, glória a Deus. Se você não viajar, já está convocado e convidado para fazer esse movimento de oração conosco. Nós vamos divulgando e informando a vocês, para vocês não se esquecerem. Então abra aí Josué capítulo 1, do verso de número 1 até o verso de número 9. Diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, este falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto, prepara-te agora, atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que estou dando aos israelitas. Como disse a Moisés, eu já vos dei todo lugar que pisardes com a sola do pé. A vossa terra irá desde o deserto até este Líbano, e desde o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar onde o sol se põe. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como estive com Moisés, assim estarei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, sê corajoso. A versão em NVI diz outra ênfase: seja corajoso, né? E seja forte, ou na ordem, seja forte e corajoso, porque farás este povo herdar a terra que jurei dar a seus pais. Apenas esforça-te e sê corajoso, cuidando de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim serás bem-sucedido por onde quer que andares. Não afastes de tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te ordenei isso? Esforça-te e sê corajoso. Não tenhas medo, nem te assustes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Amém? Que a palavra do Senhor fale conosco. Oremos. Pai do céu, a palavra do Senhor foi lida, e queremos que ela seja guardada em nossos corações, não apenas como uma memória, como algo a ser relembrado, mas como algo que tenha uma verdade a ser aplicada por todos nós. Queremos que o teu Espírito ministre profundamente a cada um de nós, e aquilo que as nossas palavras não conseguirem explicar ou alcançar, que o Espírito do Senhor aplique a particularidade de cada um dos teus filhos, a realidade de cada um deles, ao momento de suas vidas, e aos desafios que cada um deles tem.
Nós oramos nos apresentando na dependência do Senhor, em nome de Jesus, amém, amém, Pai. Pensando que nós estamos iniciando o ano de 2026, e muitos são os desafios, muitos são os propósitos, muitas são as colocações apresentadas diante de Deus como desafios que nós temos. Eu pensei em compartilhar com os irmãos essa palavra com o tema condições para uma vida vitoriosa. Condições para uma vida vitoriosa. Amém? Você quer ter uma vida vitoriosa? Isso. Eu poderia até começar dizendo que uma vida vitoriosa começa com a derrota de nós mesmos e com a vitória de Deus sobre nós mesmos. Às vezes nós precisamos entender que é preciso que a gente perca, é preciso que Deus nos domine, e a gente então tenha a vontade de Deus prevalente na nossa vida. Esse personagem chamado Josué é um dos mais extraordinários líderes que nós temos na Bíblia. É claro que nós temos diversos, como Neemias, mas Josué, se a gente olha para a vida, estudando a vida deste personagem, o único erro que a gente encontra na vida de Josué foi não ter deixado um sucessor, um líder à sua altura, à sua condição. Mas quanto líder foi extraordinário. Primeiro, foi obediente, submisso à sua liderança. Foi um homem que soube ouvir, observar e aprender com o seu mestre. Tirar da sua história de vida lições preciosas para não cometer os mesmos erros do seu discipulador, do seu líder, que era Moisés. Como condutor do povo à terra prometida, foi extraordinário. Não teve ninguém que vencesse Josué nas batalhas, a não ser quando o povo pecava e errava, como na conquista de Ai. Mas na batalha com Josué não houve vencedor. Era um homem de fé que aceitava os desafios. Como pai, foi um exemplo. É dele a frase: escolham hoje a quem servir, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Como homem, como líder de uma nação, como líder de uma família, foi extraordinário. Ele era filho de Num, da família de Efraim, um eframita. O nome de Josué, dado pela família, não era Josué. O nome era Oséias. Cadê o Oséias? Está de férias, né? Está descansando. Mas o nome dele era Oséias, que significa salvação. Mas quando foi escolhido por Josué, por Moisés, para ser o seu discípulo, Moisés então lhe deu um nome divino. Acrescentou, mudou o seu nome para Yeshua, ou Joshua. A expressão mais comum é Yeshua, que significa Josué, Jeová é salvação. Então já não era só salvação, mas Jeová é salvação. Ele no livro de Hebreus é apresentado como um antítipo, ou seja, uma figura do Cristo, que assim como conduziu o povo à terra prometida, Jesus, que transliterado do hebraico para o latim, para o português, também significa Josué, foi aquele que nos conduziu de fato à terra prometida, à vida eterna, e nós a herdamos por causa de Cristo Jesus. Esse é Josué. E nós vamos tirar desse homem e desse desafio que Deus lhe apresenta, algumas lições importantes para obtermos uma vida vitoriosa. Amém? Sigam comigo. Josué também, se a gente for considerar aqui nessa parte do texto, ele estava novinho, era jovem, tinha 80
a 85 anos. Caleb era mais velho, 85, então Josué estava com 80 anos de idade. Compartilhava, se a gente olha lá no livro de Êxodo, se não me engano, capítulo 33, do verso 7 ao verso 11, a gente encontra Josué compartilhando com Caleb, dizendo o seguinte: sinto-me tão forte e com tanto vigor, quanto me foi dada a missão como espia à terra prometida. Então eu estou com energia e com força para entrar na terra prometida, vencer os meus adversários e conquistar a terra que o Senhor nos deu. Essa foi uma expressão de Caleb, e Josué compartilhava do mesmo vigor. Tem alguém aí com 80 anos? Ninguém. Ali, que passou, né? 83, pode dizer igual Josué: estou com a mesma força, com o mesmo vigor, com a mesma disposição para batalhar e lutar e conquistar aquilo que o Senhor tem como desafio para a minha vida. Sendo que 85, aí, da idade de Caleb, tem a mais velha aqui, Caleb. Então, se Josué saiu da terra do Egito com Moisés, com mais ou menos 40 anos de idade, então, e provavelmente alguns comentários, algumas pessoas dizem que ele provavelmente tenha sido treinado para fazer parte, olá sacerdote, vem me dar boas-vindas também, né? Foi treinado para ser parte do exército de Faraó. Então ele era um homem treinado para a batalha, treinado para a guerra, considerando que mais os 40 anos de peregrinação no deserto, ele também foi forjado e treinado por Moisés, organizando todo o exército do povo hebreu, toda a organização militar, também para enfrentar os inimigos depois na conquista da terra prometida. Então Josué era esse personagem com 80 anos, que por 40 anos foi capacitado, treinado para fazer tudo o que precisava fazer agora na entrada da terra prometida. E a palavra de Deus para Josué, após a morte de Moisés, a transição, e a gente deve se lembrar que próprio Moisés já havia dito para ele: seja forte, Josué, seja corajoso, era uma palavra de incentivo e de ânimo para Josué, mas a palavra de Deus é a mesma. Ele diz para Josué, e esta é a primeira condição para nos tornarmos pessoas vitoriosas. Qual é a primeira ordem? Seja forte. Irmão, quando a gente pensa em alguém forte, a gente não pode negar que a gente vê o aspecto físico. Então, Josué era alguém que, na visão de Deus, precisava entender que ele ainda tinha forças, que ele ainda tinha vigor, que ele ainda tinha condições, que ele ainda tinha coragem para fazer coisas que ele entendia já não ter mais. Quando o tempo vai passando na nossa vida, a gente vai achando que a gente não é mais capaz de fazer algumas coisas, vai perdendo a motivação e o ânimo. Se algo de Deus para nós nesta noite é: Deus sempre nos tem desafios, e não importa a idade que a gente tenha, a expressão é: seja forte. E se eu considerar que Josué foi treinado pelo exército egípcio, se ele foi treinado e forjado por Moisés e por Deus durante os 40 anos peregrinando no deserto, e ele foi um desses que também ajudou a treinar os soldados, os homens, as tribos de Benjamim, de Efraim, de Rubens e de todos os outros, eram 12 tribos, era uma população enorme. Então Josué treinou, gastou o seu físico se capacitando e também cuidando da sua saúde, não só da sua condição física, mas da sua saúde. Então, para a gente fazer as coisas que Deus tem para nós, para que a gente continue forte, a gente precisa cuidar da nossa saúde.
a gente precisa cuidar do nosso físico. Não dá para parar no tempo, estagnar no tempo. Muito obrigado, princesa. Não dá para viver uma vida sedentária, estagnada, sem fazer nada, sem exercitar, sem cuidar da saúde, sem cuidar do físico. Essa estrutura, ela precisa estar em condições para quando Deus requerer de nós alguma coisa, nós estejamos dispostos e em prontidão para servir. Se a gente se entrega e fica lá largadão no sofá, largadão na cama o dia inteiro, largadão no tempo ocioso, sem fazer nada, sem produzir, sem exercitar, nós vamos perder a nossa condição de saúde, de atividade, de ação, de mobilidade, para fazer as coisas que Deus quer. E se você não tem cuidado de você, é preciso que você entenda que o ser forte é também ser forte fisicamente, e ter condições físicas para realizar os propósitos de Deus na sua vida. Se perdeu a saúde por alguma situação ou outra, é uma situação acaso, mas que não seja por negligência nossa. E quando eu falo isso para vocês, eu falo para mim também. Olha que eu gosto de fazer algumas coisas, né, Isaac? Ainda faço mais artes por aí, uns carrinhos de terra, de concreto, né? Ainda dá para subir em alguns postes, fazer algumas coisas, né, irmão André? Então a gente vai treinando, aprendendo aí com o irmão André, mas é preciso dessa condição. Ser forte implica isso. A outra é força emocional. Moisés liderou um povo difícil, viveu momentos difíceis, enfrentou situações complicadas na sua vida, tinha que ter estrutura emocional para liderar aquele povo. Imagine alguém reclamando o tempo inteiro, fazendo o que é certo, animando, mobilizando, dando a direção de Deus, os propósitos de Deus, vendo os milagres acontecerem, o mar se abrindo e tudo mais, a provisão de Deus do céu, descendo maná para alimentar todos os dias. Quando desejavam carne, vinha codornas. Olha, Deus cuidando do povo, e Moisés conduzindo, liderando o povo. Quando não tinha água, Deus tirava a água da rocha, e ainda o povo reclamando. Tinha que ter muita paciência. Diz a Bíblia que Moisés era o homem mais manso de toda a terra, tinha muita paciência. E aqui Josué deve ter aprendido com Moisés, e foi um homem equilibrado emocionalmente. Nós não encontramos em todo o registro de peregrinação no deserto um momento de fraquejar de Josué. Quando convocado para a batalha, estava lá Josué. Quando convocado para ser o espia na terra, estava lá Josué. Na hora de trazer o relatório, estava lá Josué dizendo: é possível. São enormes, são fortes, tem um exército organizado, mas nós podemos vencer, nós conseguiremos. Então era um homem equilibrado. Nós não vemos Josué dando piti em nenhum momento, sendo estéril em nenhum momento, angustiando o seu líder Moisés em nenhum momento, mas pelo contrário, leal, fiel, parceiro, disponível. Era um homem íntegro e emocionalmente equilibrado. Nossas emoções, nós também precisamos cuidar dela. Porque se não cuidarmos das nossas emoções, nós também fraquejaremos na hora que Deus precisar de nós. Vamos desfalecer, vamos desistir,
Por isso que Paulo diz: nós não somos que retrocedem, mas nós somos como os que permanecem para a salvação. Há um lema da Junta de Missões Nacionais, há pouco tempo, muito bem propagandeada pelo ex-executivo, dizia o seguinte: retroceder nunca, avançar sempre. Então, nós não podemos ceder a nosso ensimesmar, a nossa autopiedade, autocomiseração, tadinho de mim, tadinho da minha história, tadinho que eu passei, tadinho que eu passo, tadinho de mim do que eu vivo, tadinho, nos fazemos de tão vítimas na vida, que a nossa mente nos prega um papel de realmente nos colocar como os mais fracos, incapazes de fazer o que Deus tem para fazer. Seja forte, resista, fortaleça-se emocionalmente. Toda a nossa história deve ser vista à luz das palavras de José. Se o Senhor me trouxe até aqui e me permitiu passar por tudo que eu passei, foi para que hoje a nação e o meu povo seja salvo e alcance os benefícios da promessa. Eu estou parafraseando aqui a palavra de José. Se você passou por lutas e muitas coisas, é porque hoje você pode ser uma bênção. As suas vivências, as suas experiências e as suas dores e as suas cicatrizes podem curar a vida e a alma de muitos que estão presentes e fazem parte do seu tempo e da sua história. Então se permita ser bênção, se permita ser instrumento, se permita ser graça na vida de outras pessoas pelo que você passou. Josué era um homem que não viveu a autopiedade, o autoflagelar-se por causa da sua história e dos seus problemas. E olha que ele passou as mesmas provas que Moisés, as mesmas provas que os outros, todas elas. A outra é ser forte espiritualmente. Josué, se você ler na sequência, e nós vamos encontrar isso, também no livro de Êxodo, todas as vezes que Moisés ia para a tenda, quem é que seguia Moisés? Josué. Ficava lá do início até o fim, da hora que Moisés chegava até a hora que Moisés saía. E com essa condição, Josué aprendeu a ser um excelente adorador, aprendeu a ser um excelente ouvidor da palavra de Deus, dos recados de Deus, da voz de Deus. Ele via como é que Deus falava com Moisés, para depois Moisés falar com o povo. Ele via quando a nuvem vinha sobre a tenda e falava a Deus com Moisés, numa expressão dizendo face a face. A experiência de Josué, de ver Deus falar com Moisés, trouxe e acrescentou fé ao seu coração. É preciso ser forte também espiritualmente, mas não é possível nos fortalecermos, se não nos colocarmos na condição de adoradores e de ouvintes da voz de Deus. Nós cantamos uma música aqui na igreja, que nós queremos ouvir a voz de Deus, que se calem todas as outras vozes, para ouvir a voz de Deus. Então, a primeira condição para sermos vitoriosos é: seja forte, fortaleça-se fisicamente, fortaleça-se espiritualmente e fortaleça-se emocionalmente. Segunda palavra de Deus para Josué é: seja corajoso. Parece que coragem é a mesma coisa que força, não é, porque a gente tem muita gente forte, mas que não tem coragem. Você já viu aqueles homens fortões, que chegam lá diante do Isaac, no posto de saúde, e não aguentam tomar uma injeção,
choram, desesperam, saem correndo no corredor, não é assim, Isaac? Chora que nem criança, desmaia, fecha o olho, misericórdia. Tem esposa que vai lá e segura a mão do marido, seja forte, meu amado, seja forte, corajoso. Tem gente que diz que já viu de tudo, mas não anda no escuro porque tem medo de fantasma, não é corajoso. Nem no fundo do quintal, se faltar luz, ele não vai para buscar vela. Eu daqui não saio. Deixa-me contar uma história de fantasma. Certa vez, lá no Maranhão, eu estava de férias, passando uns dias, e tinha uma família, era aniversário da igreja lá, e nós estávamos pregando naquele aniversário da igreja, e tinha uma casa e uma senhora já de mais de 100 anos de idade, ela morreu com 105 anos de idade, e de todas as vezes que ela passava mal, no interior, morre não morre, a família resolveu comprar o caixão dela, e ela não morreu, aí guardaram o caixão em um dos cômodos da casa, estava lá guardado o caixão, então todo mundo que chegava de visita naquela casa, passava uma das coisas que havia caixão lá, oh Deus, e aí tinha muita gente, e uma das famílias resolveu dormir na sala, rede aqui, rede ali, e uma outra família foi dormir lá nos fundos, num quartinho dos fundos. Certa hora da noite, ouviu-se um barulho, e passos daqui, passos dali, e o homem da família ficou assustado, e aí a esposa numa rede, ele outra rede, e ele nem coragem da rede tinha de sair daquela rede para ir para a rede da esposa, dava só uma olhada no corredor para ver alguma coisa, e foi um barulho daqui, um barulho dali, ele resolveu tomar coragem, levantou. Quando ele levantou, viam alguém no corredor. Aquele homem deu um grito assustador. Meu Deus! Era um fantasma. Aí com um grito dele, que aí a esposa levantou e foi ver, era a criança que tinha dormido, estava dormindo lá no outro canto, viu o barulho, levantou, e ele tinha um probleminha de saúde, andava na pontinha dos pés, e ele vinha assim. Tem homem desse jeito, que não é tão corajoso assim. Então, não basta ser forte, é preciso também ter coragem. Coragem para exercer a fé. Irmãos, fé exige coragem. Porque não é só acreditar no que Deus é capaz de fazer, é confiar e descansar que Deus é capaz de fazer coisas. É ouvir da palavra de Deus mandamentos, preceitos, orientações diretas e dizer: vou fazer conforme a palavra de Deus me diz que eu deva fazer, ainda que isso me possa causar um prejuízo, ainda que isso me possa trazer um problema, mas eu preciso exercer a fé em obediência, e obedecer exige coragem. Então, obedecer a Deus, exercer a nossa fé, é para quem tem coragem. Muitos querem ser honrados pela sua fé, mas poucos querem honrar a sua fé. Muitos querem ser considerados como homens de Deus que fizeram coisas extraordinárias, mas poucos querem honrar a sua fé como Daniel. Poucos querem honrar a sua fé como Jeremias. Poucos querem honrar a sua fé como personagens como Pedro, como Paulo e tantos outros da história bíblica. É preciso determinação e coragem. Então, coragem para exercer a fé, coragem para tomar decisões. Decidir quando nós estamos em conflito e vivendo um dilema, também não é fácil.
mas é preciso coragem. E nesse exercício de coragem, nós precisamos examinar as Escrituras, para decidirmos corretamente, adequadamente. Então a gente precisa, como disse Deus a Josué: Josué, seja forte, mas também seja corajoso. Algumas ordens, como de Deus, para conquistar Jericó, você faria o que fez Josué? Dizer: você pode circular a cidade, os muros de Jericó, e eles vão cair. No último dia você dá grito, toca a trombeta, manda todo mundo gritar, rodeia durante 7 dias as muralhas, e depois vai cair. Podia passar por ridículo, fazer tudo, e no último dia, quando desse o grito, o muro não caísse. Ridículo, ridicularizar. Deus disse: Josué, agora eu vou honrar você, porque até aqui você obedeceu. A obediência, a coragem, traz honra, traz dignidade, traz reconhecimento. Hoje eu estive participando na primeira igreja dos 40 anos de ministério da vida do pastor Ronaldo. Lembro dele, quando cheguei aqui no estado, aquele jovem, guri, menino, 18 anos de idade, já ordenado pastor na primeira igreja batista. Foi um exemplo, uma inspiração para muitos outros jovens sentirem e receberem a vocação de Deus, assim como para várias outras coisas que aconteceram com o movimento na nossa cidade. Mas é preciso coragem, é preciso coragem. Então, se você é uma pessoa que tem dificuldades para tomar decisões, lembre-se, para que Deus chamou você, qual o propósito, qual a sua vocação, qual o seu chamado, qual a sua responsabilidade, qual o seu compromisso. Então, nesse exercício de força e coragem, Deus diz para Josué: olha, porque se você fizer tudo conforme eu disser a você, você será bem-sucedido, vitorioso, e ninguém resistirá a você. Você será alguém que vai ter vitória sempre. Então, lembre-se de exercer coragem. Olha que isso é para a minha vida também, porque algumas vezes decidir algumas coisas não é fácil. Dependendo de onde Deus te colocou, na empresa, no cargo, na responsabilidade, na função, algumas decisões precisam de coragem, para exercer a responsabilidade, para enfrentar as responsabilidades, é preciso coragem. Em casa, no exercício familiar, também para se posicionar e decidir é preciso coragem, seja em casa, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, seja na vida vocacional, ministerial, exige coragem. Então seja corajoso, amém? A terceira recomendação de Deus para viver uma vida vitoriosa é: seja obediente à palavra. Não te apartes do livro desta lei. Que livro era este que ele estava falando? Não tínhamos o Antigo Testamento todo naquela época. Nós só tínhamos as tábuas da lei, os 10 mandamentos dados por Deus a Moisés, e nós só tínhamos as orientações do tabernáculo e do culto, dos sacrifícios, da ordenação do culto dos levitas, da cerimônia religiosa, de como se oferecer culto a Deus. E outra era a tradição oral repetida de que Deus era Deus, que tinha escolhido todo o povo, Abraão, Isaque, Jacó e tudo mais. Não tinha tudo o que nós temos hoje. Hoje nós somos mais completos que Josué, no sentido da revelação de Deus, mais completos que Moisés, mais completos que todos eles. Hoje nós temos todo o escrito sagrado, toda a revelação manifesta de Deus. No Novo Testamento nós temos todas as orientações,
seja para a vida pessoal, de como devo me comportar, a minha ética, o meu procedimento, seja na vida familiar, seja na vida social, na relação com as autoridades, tudo está escrito no Novo Testamento de como devo me relacionar, o que devo fazer e como devo fazer. No Velho Testamento nós temos exemplos e lições como essas de Josué, que tiramos para a nossa vida. É possível e é preciso não só conhecer a palavra de Deus, mas viver esta palavra. A orientação de Deus a Josué era dizendo: não se afaste da sua boca este livro da lei, e não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, ou seja, mantenha o foco, mantenha a direção. Josué, você tem que entrar na terra prometida, você tem que levar o povo a entrar na terra prometida, você tem que distribuir a terra entre as 12 tribos, você tem que vencer todos os obstáculos para poder conquistar a terra, e faça o que tenha que fazer, o que precisa ser feito. As orientações foram dadas por Deus. Nós também precisamos saber qual o foco da nossa vida, qual o foco do nosso ministério, qual o foco da minha vida profissional, exercer esse foco e não se desviar dele, não ficar titubeando, não ficar oscilando, não vacilar. É preciso ir guardar os preceitos de Deus, não se afaste dos caminhos do Senhor, não se afaste da palavra de Deus, não se afaste dos propósitos que Deus estabeleceu para a sua vida, mantenha a direção, amém? Isso serve para todas as áreas da nossa vida, não se desvie. Quando a gente faz exercício de foco, direção de vida, a gente traça uma linha da nossa história, e aí a gente define o que eu quero ser. Quanto mais cedo eu defino, mais tempo eu tenho de exercício, de sucesso para isso que eu quero fazer. E na minha vida com Deus não é diferente, no meu relacionamento com Deus não é diferente. Mantenha-se focado na intimidade, no relacionamento e na vida com Deus, amém? Não se afaste do livro dessa lei. E por último, confie na imanência, ou seja, na presença de Deus. Pastor Wilson pregou sobre isso, a imanência de Deus, a presença de Deus. Todo sucesso na história dos personagens do Antigo Testamento não foram baseados na capacidade de Abraão, ainda que Josué tenha sido esse grande líder, mas não foi baseado na capacidade de Josué, mas na certeza de que Deus era com ele. Eu estarei contigo. Moisés, eu estarei contigo como fui com Abraão, Isaque e Jacó. Josué, eu serei contigo como eu fui com Moisés. Mateus 28, e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos, não te deixarei e nem te desampararei. Deus é transcendente, julga todas as coisas, nada passa ao seu olhar, o seu governo do trono dos céus, majestoso e soberano, é sobre todos os povos, sobre todas as nações. Nasce rei, morre rei, nasce presidente, morre presidente, nasce ditador, morre ditador, mas Deus não morre. O governo absoluto é de Deus. Os homens pensam que governam, mas quem governa na verdade é Deus, sobre todas as nações, e sobre a nossa vida não é diferente. Quando nós agimos confiados na certeza de que Deus é conosco, a gente canta: como que eu vou temer, se aquele que está comigo, que nunca perdeu batalha, é quem me guia, é quem me dirige, que está presente? Então, na convicção e na certeza de que Deus é conosco. Por isso que Jesus dizia: se as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiverdes em mim,
peçam o que quiserem e eu vos darei. Nessa sintonia de Deus conosco, da palavra de Deus em nós, da presença de Deus em nós, agindo Deus, quem impedirá? Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nessa certeza e nessa confiança que nós agimos, que nós decidimos, que nós nos encorajamos, que nós enfrentamos as dificuldades, que enfrentamos os obstáculos, que passamos 2025, que passaremos 2026, que ultrapassaremos 2027, 2028, 2029, cumprindo a missão que Deus nos deu, amém? Corajosos e fortes, fortes e corajosos, obedientes à palavra de Deus, e certos de que Deus é conosco. Você tem essa convicção? Tem essa certeza? Então, lembre-se disso. Eu já contei isso aqui na igreja, mas eu tinha crise de identidade na minha adolescência, e todo adolescente tem, né? Tem hora que ele pensa que ele é um patinho feio, tem hora que ele pensa que é um patinho bonito, tem hora que ele pensa que não é nada, tem hora que ele pensa que é tudo, é uma oscilação de muita coisa. Mas eu me lembro que eu entrava no ônibus, trabalhava em oficina, nem era oficina mecânica que lambuzava tanto, era eletrônica, olha só, mas naquela época a eletrônica era televisão que era bem grandona e precisavam de 3 homens para carregar, né? Então era muita poeira, muita coisa, abrir tampas, e aí eu chegava sujo, fedido, na hora que eu entrava no ônibus assim, eu dizia assim, meu Deus, vão pensar que eu sou batedor de carteira. Aqui não tem muito. Naquela época, já na minha época, a gente andava com um espinho no bolso ou na mão, para furar a mão dos batedores de carteira. Você entrava no ônibus apertado, você só via mãozinha no bolso, então você tinha que ter um espinho para ficar furando a mão dele, porque você não ia ficar brigando com quem estava querendo bater sua carteira. Então ficava lá e pensando, vão pensar que eu sou batedor de carteira, o que eles estão pensando de mim? Até que eu li 2 livros, O Poder do Louvor e O Louvor que Liberta. Esses 2 livros me trouxeram uma consciência de quem eu era em Cristo Jesus, e de como Deus havia feito a transformação na minha vida, e de que Ele estava presente comigo. Aí eu entrava no dia, sou filho do rei, Deus é comigo, e depois me tornei um pregador nos ônibus, pregando o evangelho, distribuindo folheto nos ônibus. A consciência de identidade, e a consciência de que Deus é conosco, nos leva à condição de sermos corajosos, não termos medo, e fazermos o que é necessário. Se Deus é contigo, meu irmão, faça o que tem que fazer. Se você tem a convicção de que Deus é com você, exerça o seu ministério com autoridade. Se você tem a consciência de que Deus é contigo naquilo que você está fazendo, faça com toda a responsabilidade, com toda a paixão, com todo o amor, com toda a dedicação. Seja forte, seja corajoso. Não se aparte da sua boca o livro desta lei, e não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Tão somente seja forte e corajoso, porque eu estarei contigo, não te deixarei nem te desampararei. A mesma forma como Deus estava falando com Josué naquele dia, está falando com você. Não te mandei eu? Esforça-te, seja forte, seja corajoso, não abandone, não se aparte da sua boca o livro da lei, a palavra do Senhor. Ela é viva e eficaz, ela tem autoridade sobre a sua vida, ela produz fé em seu coração, ela leva a sua vida a um outro patamar, a uma outra condição, e saiba que Deus é com você, amém? Vamos nos colocar em pé, e diga para o seu coração, abra ele para ouvir o que Deus está dizendo, da mesma forma como ele disse com Josué. Josué era a primeira missão, depois que ele recebe de Moisés, transicionando-se para se tornar o líder em Israel, é convocar todas as tribos, e dizer, nós precisamos ultrapassar o rio Jordão,
e conquistar a terra. As tribos que deveriam ficar do lado de cá e tinham recebido a sua porção da herança, do lado de cá do Jordão, Josué diz: é juntos que nós vamos vencer. Precisamos conquistar juntos a terra. Depois de conquistarmos, cada um volta para o seu lugar, para a sua tribo e vai viver a sua vida. Há coisas que nós só venceremos se estivermos juntos. E a minha palavra para vocês nesta noite de convocação é também a mesma de Josué. Vamos juntos atravessar o Jordão. Vamos juntos cumprir a missão que Deus nos deu. Vamos juntos fazer o que Deus determinou que nós fizéssemos. Portanto, ide, pregai o Evangelho a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse é o Jordão que nós temos que atravessar. A nossa rua, o nosso vizinho, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, onde quer, a gente precisa anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Precisamos atravessar o Jordão, cumprindo a missão que Deus nos deu, e nós faremos isto juntos. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Você será bem-sucedido no seu trabalho, no seu emprego, na sua empresa e em tudo que você fizer. Mas apresente-se como buscando em primeiro lugar o reino de Deus. E nada vai faltar, porque Deus é com você, porque Deus é conosco. Nada resistirá, porque Deus é com você e Deus é conosco. Amém? Estenda a sua mão, nós vamos orar. Pai do céu, essa palavra é para mim, essa palavra é para nós. Ó Deus, nós queremos sim ser fortes e corajosos. Ó Deus, nós não queremos nos apartar do livro da lei do Senhor. E nós não queremos deixar de confiar na Tua presença, Deus, conosco, porque o Teu Santo Espírito habita em nós. E está conosco, Pai. A Tua presença é poderosa. A Tua voz é poderosa, e agora traga todas as convicções necessárias ao coração dos Teus servos, ao coração da Tua igreja, e que nós saiamos daqui comprometidos em sermos vitoriosos, mais do que vitoriosos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ó Deus, assim como Josué atravessou o Jordão e conquistou a terra prometida, nós queremos atravessar o nosso Jordão e conquistarmos a terra prometida pelo Senhor, não só a nossa morada eterna com o Senhor, mas também levarmos e muitos outros a também morar eternamente com o Senhor. Ó Deus, aqueles que têm o seu exercício profissional, ministerial, ó Deus, capacite, habilite, dê coragem, dê força, temor o coração de cada um deles, e a certeza de que o Senhor os levará a grandes conquistas e vitórias, em nome de Jesus, amém, amém Jesus, amém, vamos cantar?